nós ter chegado aqui, Pai. Obrigado por tudo. Que toda honra, que todo louvor seja dado a Ti, Senhor Jesus. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, cumprimento mais uma vez todo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor. Aleluia, Deus. Deus poderoso. Aleluia, Deus. Essa noite nós vamos, aleluia, Deus, finalizar aquele assunto que nós estávamos trabalhando a respeito dos batismos, né? Aleluia, Deus. E antes de iniciar, aleluia, Deus, eu queria que cada um dos meus irmãos mergulhasse no batismo, no batismo do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Porque, irmão, Ele é algo maravilhoso. Ele é algo que nos sustenta na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Pedrinho, prega aqui, ó. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Tu és poderoso. Oh, Deus Todo-Poderoso, Tu és majestoso. Hoje nós vamos ler um pouquinho aí, que é para reparar um pouco sobre o batismo. Nós vamos começar a partir da página 2, viu? 12. Tem o número 2 aí. Aleluia, Deus. Então, irmão, nós precisamos do batismo. Aleluia, Deus. 2. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Então, nós precisamos, irmão, do batismo no Espírito Santo. Quando eu for mandando tu ler, tu vai lendo aí, tá bom? Aleluia, Deus. Então, o Senhor, Ele tem coisas grandiosas para nós, irmão. Vivemos dias difíceis, um dia difícil. Mas aqui no Brasil nós ainda temos uma oportunidade de louvar, bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Mas tem cantos ainda que as pessoas não têm essa liberdade a qual nós temos, né? Aleluia, Deus. E nós temos essa liberdade. E nós temos que clamar, pedir ao Senhor para que aqueles aí que não são batizados, sejam batizados no Espírito Santo, porque Ele é maravilhoso, irmão. O batismo no Espírito Santo, Ele é maravilhoso. E se todos nós entendêssemos a proporção do batismo, aleluia, Deus, nós buscávamos mais o batismo no Espírito Santo. Eu falei aqui sobre 5 batismos. Hoje nós vamos falar sobre o batismo no fogo. Meu batismo nas águas, batismo de arrependimento, batismo no Espírito Santo, o batismo de angústia e o batismo no fogo. Né? O batismo no fogo, irmão, ele nos purifica. O batismo no fogo, ele queima tudo que está dentro de nós. O batismo no fogo é para queimar. Assim como o ouro vai para o fogo, para ser purificado, assim somos nós. E nessa purificação, irmão, vem vários benefícios. Né? Vem a qualificação, vem a capacitação, tem vários benefícios do batismo no fogo. O nosso caráter começa a ser mudado, o nosso modo de pensar começa a ser mudado, nós começamos a ter uma revelação extraordinária da Bíblia. Isso tudo começa a ser transformado na nossa vida. O pecado, ele começa também a não ter mais força na nossa vida, ele até vem, mas nós começamos a vencer ele, porque o fogo do Espírito Santo vai nos queimando. Aleluia, Deus. E a prova disso é que nós vamos trazer a palavra inicial no livro de Isaías, capítulo 6. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Livro de Isaías, capítulo 6, e versículo é o 8. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Esses livretozinhos, aleluia, Deus. Aí no livrozinho aí também tem, Pedrinho. É só voltar. Tem uma imagenzinha aí do. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Tem um desenhozinho de uma pombazinha. Aleluia, Deus. Aí na outra página tem. Na outra página tem aí Isaías 6, 8. Aleluia, Deus. Eu vou ler aqui na Bíblia. Depois a gente vai fazer só um comentáriozinho aqui a respeito desse assunto. Isaías capítulo
6, versículo 8 diz assim. Eu vou ler aqui, depois nós vamos ter um comentáriozinho aí nesse livro. Irmão, me sinto muito alegre. O Senhor me dá graça para escrever esse livrozinho. Aleluia, Deus. E eu me sinto privilegiado. E conheço alguns pastores que já estão com mais de 70 anos, mais de muitos anos. E eles nunca conseguiram escrever um livro. E tem um rapaz que também ele diz que está com quase um ano que está tentando escrever um livro. E às vezes numa noite eu consigo escrever um todo. Um livrinho desse numa noite, às vezes eu consigo escrever ele todo. Só que depois que vai passar para a edição, as coisas, aí demora mais, demora bastante. Mas às vezes quando tem inspiração, eu começando mesmo cedo, quando amanhece o dia ele está quase pronto. E isso é um privilégio, porque muitos pastores que são estudados, fizeram teologia, etc., muitos não conseguem. E isso não vem de mim, é dom de Deus, e eu me alegro bastante. Aleluia, Deus. E se eu fosse incluir tudo, dava quase 8 livros, tudo que tem escrito aqui. E tem 5 em papel, para ser editado. Isso eu me alegro bastante, irmão, me alegro bastante por isso. Aleluia, Deus. Se aqui a nossa região fosse um lugar que as pessoas gostassem de ler, eu ganhava bastante dinheiro vendendo esses livros. Mas é porque aqui as pessoas não gostam muito de ler, não gostam muito de mergulhar para ter um entendimento, né? Eu fui pregar sábado no culto de jovem e o Senhor mandou eu falar a respeito do batismo, sobre o dom de línguas, tanto que eu vou trabalhar também aqui. Por que o Senhor mandou trazer isso? Porque a igreja tinha dúvida a respeito disso. A igreja com mais de 60 anos que ela está aqui nesse lugar da Jurutiana, mas ela tem dúvida ainda a respeito do dom de língua. Então o Senhor Jesus mandou falar a respeito disso, sobre o dom de línguas. E por intermédio disso eu fiz um livro só falando sobre língua. Eu até postei com a capa até bonitinho. Aleluia, Deus. Só que foi um modo que o Senhor fazer esses livros para quando alguém me chamar para pregar, como as pessoas cobram para pregar, né? E o Senhor me deu esses livrozinhos para quando eu for eu levar. E se alguém sentir, comprar, né? Quero uma ajuda para pagar o quê? Combustível. Só que eu levo, mas as pessoas... Aí é como o pastor estava dizendo, se for uma pessoa famosa que vem, leva até tudo da igreja, né? O pastor estava dizendo, aí às vezes só porque é uma pessoa do lugar e não tem uma coisa, leva um livrozinho para vender, para pagar o combustível da moto. Aí às vezes as pessoas não compram, né? Mas vem um cantor famoso que ninguém nem sabe como é a vida, vem um pregador de fora, aí as pessoas, se for possível, vende o que tem para dar aquele pregador e etc, né? Mas eu me alegro porque o Senhor, Ele é maravilhoso, né? E o versículo 1 e o versículo 8 diz assim, aleluia, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Isaías, o que o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo faz na nossa vida. Diz assim o versículo 8, depois disto, houve uma voz no céu e dizia, quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, Deus. Isso falando, foi um homem chamado Isaías, conhecido como profeta messiânico, conhecido como um homem que profetizou 70 anos antes de Jesus. Ele começou a profetizar a respeito de Jesus, a respeito do Messias que vinha. Ele começou a profetizar 700 anos antes de uma mulher virgem ter um filho. E ele disse, de uma virgem vai nascer um rei. E começou a profetizar. É por isso que Jesus, quando ele veio, ele combateu o sistema, irmão. Porque ele disse, vocês sabem das estações, quando o tempo começa a se arrumar para chover, vocês sabem que vai chover. Vocês sabem como a figueira começa a florescer, vocês sabem que está perto de dar filho.
Vocês conhecem toda a estação do tempo. E quando o reino dos céus está próximo, vocês não entendem. Por que é que Jesus estava dizendo isso, irmão? Porque Isaías, ele profetizou que uma virgem ia dar luz. E aconteceu que numa cidade de Israel, chamada Nazaré, uma jovem chamada, aleluia Deus, Miriam. As pessoas, porque não lê Bíblia, né? O nome de... É por isso que a cultura Maria, né? Mas o nome dela não era Maria, o nome dela era Miriam. Aí a Bíblia traduzindo o nome de Maria, mas Jesus era Miriam. Entendeu? O nome dela judaico é Miriam. Aleluia Deus. Então, essa jovem chamada Miriam, que é a Maria que nós conhecemos, ela concebeu e deu à luz um filho. E para a época, irmão, era algo feito, era algo extraordinário. Era algo que talvez para muitos, se fosse no dia de hoje, que talvez naquele dia também, teve talvez até fofoca, né? Ixi, rapaz, filho de fulano, tá noiva, e disse que nunca teve relação com ninguém, e agora teve um filho. Então aquela notícia, ela correu por toda a região, algo que nunca tinha acontecido, irmão, uma mulher virgem dá à luz um filho, porque era a profecia que Isaías tinha dito, aí agora começa a se cumprir, mas o povo, por estar cego espiritual, por estar dentro da religião, a religião, irmão, ela nos cega, ela nos tira a nossa visão espiritual. E aquele marco era um marco feito, extraordinário. Era tanto, correu a notícia por toda Israel, a respeito daquela jovem que tinha tido um filho, sem nunca ter tido relação com ninguém, que é tanto que os fariseus, quando Jesus começou a pregar, eles disseram que Jesus era filho de porneia, filho de prostituição, ou seja, eles chamaram Maria de prostituta, entendeu? Porque essa notícia correu por muitos. Por isso que Jesus, irmão, quando ele passava, isso não está na Bíblia, mas isso é revelação do Espírito Santo. Por isso que o pessoal não ouviu, não dava crédito à mensagem de Jesus, principalmente os fariseus. A religião não dava crédito a Jesus, porque quando ele passava, as pessoas viam Jesus com os maus olhos, diziam que ele era filho de prostituição. Eles achavam que Maria tinha traído José no período do seu noivado, porque nós sabemos que o noivado judaico, o noivado bíblico, o casamento bíblico era assim. Hoje ainda é assim, hoje é para ser assim dentro da Bíblia, só que nós fazemos de acordo com nossas vontades. Era a pessoa ia na casa da mãe, como eu falei, do pai, pedia a mão de casamento e voltava para casa. Durante um ano, aquela pessoa já estava comprometida, não tinha mais como voltar atrás, estava comprometida. Então aquela pessoa era como se tivesse casado, só não tinha relação sexual, mas estava casada. Então, se naquele momento poderia ter divórcio, porque era só o noivado. Então, nesse período, Maria apareceu grávida. E nesse período, o homem e a mulher também não poderiam ter contato. Mas acontece um episódio extraordinário. Aí Maria aparece grávida. Como pode isso? Uma mulher que está só noiva, agora aparece grávida. Hoje não é raro isso. Hoje é fácil acontecer isso, né? Aleluia, Deus. Mas na época era algo muito difícil. E no meio dos crentes cristãos, como chamam, aleluia, Deus. Isso também era para ser uma raridade. Isso, aliás, não era nem para acontecer. Enquanto um casal está noivo, não ter esse tipo de coisa. Mas acontece às vezes. Aleluia, Deus. Então, aí Maria aparece grávida. Mas José, ele sabia do seu caráter, sabia que não
ela sem ter tocado nela. Mas, antes de ele tomar uma decisão, a Bíblia diz que um anjo apareceu a José. Tem muitas pessoas, vou só sair um pouquinho do foco para abrir mais o entendimento dos irmãos, que isso é um assunto também que eu vou pregar a respeito disso. A religião, ela é uma coisa assim extraordinária, irmão. Eles dizem também que hoje não tem mais os anjos para ajudar a operar. Mas você vê que, como o anjo trabalha, José o que? Ia embora. Mas o anjo apareceu José e disse: não vai, porque o que Maria está esperando é do Espírito Santo. Ou seja, os anjos, muitas vezes, ele vem, irmão, para nos auxiliar em alguma coisa que nós vamos fazer. Alguma coisa que pode ser até errado que você vai fazer, ele vem te auxiliar a botar você no caminho certo. José ia embora, ia deixar Maria, mas o anjo aconselhou ele, explicou a ele realmente o que ele deveria fazer. Então os anjos, ainda hoje, ele faz isso, irmão. Ele nos aconselha. Mas como é que nós vamos ter acesso a isso, irmão? Com uma vida em oração, com uma vida centralizada no Senhor. Quando nós começamos a ter uma vida centralizada no Senhor, uma vida purificada, os nossos olhos espirituais começam a se abrir, entendeu? Então aí nós conseguimos ver o sobrenatural. Aí às vezes nós queremos algo do Senhor, mas às vezes nós não situamos para receber algo do Senhor, né? Então às vezes para nós é dolorido. Imagine você passar uma hora de joelho orando, né? Então, uma hora, irmão, uma hora é apenas para você sair da carne. Outra hora é para você sair da alma. Outra hora é para você entrar no Espírito. Aleluia, Deus. Então, quando você começa a orar, irmão, na carne, porque todos nós começamos a orar na carne, só se você já tem uma vida muito espiritual. E quando você começa a orar, primeiramente que vem é só os pensamentos. Às vezes você está até orando, você pensa em lavar uma roupa, você pensa a panela está no fogo, você pensa em muitas coisas. A mente, a sua carne, ela fica dando algo na tua mente para que você não venha se concentrar em orar. Então isso requer tempo. É por isso que às vezes nós dizemos: rapaz, eu fiz isso, fiz aquilo e não consegui. Mas às vezes nós não conseguimos, porque nós não temos tempo de oração, nós temos tempo de buscar. É por isso que quando nós falamos de anjo, as pessoas não acreditam, porque eles não têm uma vida de oração. E isso só vem quando nós temos essa vida. E requer o quê? Constância. Porque o Senhor sabe o que nós podemos fazer só um dia e não fazer mais, né? O homem não sabe, mas o Senhor sabe que nós pode falhar no meio da caminhada. Então, o anjo disse: não, volta, porque o que ela espera é do Espírito Santo. Isso aconteceu. E Jesus, ele começou a pregar. E quando ele começou a pregar, ele já começa a falar a respeito do que Isaías disse. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres e libertar os cativos. Aí o que foi que a religião fez, irmão? Eles já quiseram ali já parar Jesus. Porque Jesus começou a trazer a revelação da palavra. Então, os homens lêem a Bíblia, meus irmãos, sem a revelação da palavra. Quando Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar aos pobres e libertar os cativos, ele pegou que essa palavra, a qual Isaías tinha falado a respeito dele. Mas o povo estava cego espiritual que não entenderam isso. Primeiro, ele nasceu de uma virgem. Segundo, agora o Espírito do Senhor estava repousando sobre ele. Mas a religião deixa nós cegos, que aqueles homens que eram responsáveis para instruir o povo, agora estava deixando o povo cego. Porque a religião, ela faz isso, irmão. Os costumes humanos faz isso.
oculto aos olhos deles. Aleluia. E quando começa a vir se revelar, aí pronto, começa a vir uma degradação, debater aquilo que eles não tiveram a revelação. Então se levantou-se 3 sistemas, né? Os fariseus, os saduceus e os essênios. E esses homens, eles debatiam o que Jesus falava. Aqueles homens, eles tinham a Bíblia todo santo dia. Era o costume deles ler direto a Torá. Mas eles liam sim revelação. E quando nós lemos a Bíblia sem revelação, nós tornamos só mais um livro. Nós lemos e nada acontece na nossa vida, porque nós lemos sem a revelação. E o primeiro motivo de nós lermos a Bíblia, antes de ler, nós temos que pedir ao Senhor a revelação. E quando nós pedimos, o Senhor me dá a revelação para entender o que está escrito aqui, então o Senhor começa a nos explicar. Então, quando nós vemos aqui Isaías, ele diz: Senhor, envia-me a mim. Por que Isaías fez isso, irmão? Porque no versículo 1, capítulo 6, a palavra nos diz que Isaías teve uma visão de Deus. Isaías, ele era um profeta, irmão. Aleluia, Deus. Está até aí no livro que eu escrevi. Isaías era um profeta e ele era da linhagem do rei. E aquele homem, ele já era profeta e ele profetizava. E chegou um dia que o rei morreu. Aquele rei que era primo do profeta. Aquele rei que era da mesma família do rei. É por isso que a irmã Aline trouxe algo muito interessante. Às vezes é necessário nós sairmos do meu que? Na nossa parentela. Para quê? Para que o Senhor, ele passasse na nossa vida. Foi necessário que o rei Josias morresse para Isaías ter uma visão de Deus. E quando o rei Josias morreu, então Isaías teve uma visão do trono de Deus. E a Bíblia diz que ele viu Deus sentado no sublime trono. A palavra nos diz que as vestes do Senhor cobriam todo o trono. E querubins, serafim, voavam e cantavam dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele diz que toda a terra estava cheia da glória de Deus. Aleluia, Deus. Então, foi necessário acontecer aquilo. Isaías, ele que pregava, irmão. Isaías, ele dava recado de Deus. Mas ele ainda não tinha conhecido o Deus verdadeiro. O próprio Jó disse: eu conhecia Deus e ouvi falar, mas hoje eu realmente conheço quem é Deus. E muitas vezes nós conhecemos Deus e ouvir falar, mas às vezes nós não temos uma intimidade realmente com Deus. Aí agora Isaías, o mundo espiritual se abre, Isaías tem uma visão de Deus. Depois que ele tem uma visão de Deus, o que é que os anjos fazem? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então, lê o versículo 5, irmã Aline, aí. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Aleluia, Deus. Aí agora, quando a visão se abre, os serafins vão, né? Aleluia, Deus. Os serafins começam a voar, começam a louvar o Senhor. E aqui ele diz que viu o Senhor, né? Então, quando ele viu o Senhor, que foi aqui primeiro, ele fez, irmão, ele sacrificou os seus pecados. Ele confessou o quê? Os seus pecados. Ele disse o quê? Ai de mim, porém sou homens de lábios impuros. Quando nós temos a visão de Deus, irmão, quando abre o mundo espiritual, que nós vemos a santidade de Deus, a gente já não vê mais os defeitos das pessoas. A gente olha primeiro para nós. Sabe por que as pessoas, eles criticam muitos outros, meus irmãos? Porque ele não tem uma visão de Deus. E quando nós não temos uma visão de Deus, nós só criticamos os outros. Não mergulhamos na palavra do Senhor e vamos buscar mais e mais a essência do Senhor. E quando ele viu que foi que ele disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros. Mas como ele era um profeta e ele entregava recado e dizia que
nossa podridão. Foi isso que me fez chegar mais perto do Senhor. Quando eu vi a sua majestade e vi o seu amor. E ele disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. E aí agora ele entra na dimensão maior. Ele diz: ó, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aleluia, Deus. Então aqui tem algo muito interessante. Primeiro ele vê o seu pecado e depois ele diz que mora no meio de um povo de lábios impuros. Primeiro ele olha o seu defeito, para depois ele olhar e diz: se mora no meio de um povo de lábios impuros. Aleluia, Deus. Então, muitas vezes o Senhor ele nos tira do meio do nosso povo, da nossa familiar, como a irmã disse, e para que nós tenhamos uma visão de Deus, e para depois nós entender que aquele povo tinha um lábios impuros, ou seja, a nossa família, e nós também tínhamos um lábio impuro, para que nós venhamos viver um novo de Deus. É por isso que às vezes o Senhor nos tira do meio. Por isso que às vezes o Senhor nos tira de meio de pessoas que só falam moralidade. Tem pessoas que têm os lábios totalmente impuros, imundos. Eu particularmente, antes de conhecer Jesus, só falava imoralidade. Porque era um homem de lábios impuros e vivia no meio de pessoas de lábios impuros. Então, quando nós temos essa conduta, os nossos lábios são totalmente impuros e os nossos lábios têm que ser totalmente santos. Ele disse que morava no meio. Aí ele diz mais: ó, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agora os seus lábios estavam impuros, e agora os seus olhos viram o Senhor. Isso, quando nossos olhos veem o Senhor, irmão, então nós vemos como nós precisamos dele. Precisamos cada dia mais mudar. Precisamos cada dia mais entrar na dimensão de glória. Então, sim, nós precisamos ver o Senhor. Nós precisamos ter uma visão de Deus. Ele disse: agora meus olhos viram o Senhor. Ou seja, mas ele não já pregava, ele já profetizava. E às vezes, muitas vezes, irmão, nós estamos caminhando, estamos andando, mas às vezes nós não conhecemos realmente o Jesus a qual nós proferimos. Tem pessoas que pregam, tem pessoas que louvam, tem pessoas que profetizam, tem pessoas que falam bastante do Senhor, mas ele não conhece. Você vê que no capítulo 6, no versículo 5, é que ele vai dizer que viu o Senhor. Ou seja, ele já tinha uma trajetória com a palavra. Ele já andava, tem pessoas, irmão, que estão há anos e anos na igreja, ele ainda não teve, ele ainda não viu o Senhor. Aleluia, Deus. Mas, irmão, necessariamente eu vou ter uma visão extraordinária dessa aqui? Sim, você pode ter, se você tiver uma vida, como eu falei, em bastante consagração, jejum, irmão, e oração, você vai ter. Mas se você não tem uma vida desse jeito, você vai ter na palavra. A palavra vai te revelar também realmente quem é o Senhor Jesus. Quando você começa a ler, ele começa a trazer a tona e você começa a ter uma visão de Deus por intermédio da palavra. Mas aí, se você quiser mais, aí você vai mergulhar mais e você vai ter uma visão de Deus, né? Aleluia, Deus. Eu fui privilegiado, irmão. Muitos são privilegiados no começo da minha fé. Eu errei bastante, mas eu tive visão de Deus logo, novo convertido. Eu tive uma visão do Senhor. Aleluia, Deus. Tive uma visão dele. Então isso para mim foi algo maravilhoso. E ele disse: os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então isso é um privilégio quando nós vemos o Senhor. O 6, vamos já entrar. Aleluia, Deus. Ixi, o tempo corre demais. Mais um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirará do altar com uma tenaz. Aleluia, Deus. Ele reconheceu que o lábio deles era impuro, e agora ele viu o Senhor. E agora o serafim sai do altar do Senhor com uma brasa. Ou seja, irmão, lá no altar do Senhor é cheio de fogo.
Aleluia, Deus. A Bíblia diz, olha, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirou do altar com uma atanás, ou uma turquesa, ou um alicate. Aleluia, Deus. Então, muitas pessoas, ele passa por essa palavra e às vezes ele, quando a gente fala de fogo purificador, as pessoas dão uma na cabeça. Mas a Bíblia diz que ele tirou a brasa da onde? Do altar do Senhor. Então, de onde é que vem algo para nos purificar, irmão? Do altar do Senhor. No tempo do sacerdote, quando o povo saiu do Egito, tinha um altar e o fogo não se apagava do altar. Ali estava representando o altar de Deus, estava representando como era no céu, estava representando a terra. Então aquele serafim, ele fez o que? Tirou uma brasa do altar do Senhor e agora ele leva até Isaías. Para que ele leva até Isaías? Vamos no capítulo, versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado. Teus pecados. Aleluia, Deus. Então a brasa que tem no altar do Senhor, irmão, é para quê? Para purificar nossos lábios, se purificar nossos pecados. Ele colocou aonde? Nos lábios dele, porque ele reconheceu que os lábios dele eram o quê? Impuro. Então, como ele reconheceu que os lábios dele eram impuros, então o serafim, ele purificou seus lábios, porque com a brasa viva do altar. Então, o batismo com fogo, irmão, ele vem e começa a nos purificar. Purifica nossos lábios, ele purifica nossas mãos, ele purifica nosso coração, ele purifica, seja lá o que for, que está impuro na sua vida. No caso de Isaías, o quê? Os seus lábios. Então, para ele falar a palavra de Deus, era necessário que ele purificasse seus lábios. Então, seja, irmão, algo para nós fazer a obra do Senhor, fazer algo para o Senhor, precisamos de que está os lábios, sim, os lábios purificados. Aí ele diz: quando tocou, toda a sua iniquidade, seus pecados foram o quê? Tirado. Então, quando algo é saído dos céus e entra dentro de nós, então todo pecado é removido. E agora você começa a levar uma vida diferente. Aí Isaías, ele diz. Aí antes de Isaías falar, primeiramente ele disse que saiu uma voz do céu. Depois disso, houve a voz do Senhor, que diz: quem enviarei? Aí agora o Senhor vê aquele homem com os lábios purificados e o Senhor diz: quem eu enviarei? Enviaria para onde? Enviaria para pregar as boas novas de salvação. Enviaria para trazer algo novo ao povo. Aí agora Isaías, aquele mesmo homem que disse que era homem de lábios impuros, aí Isaías agora diz: envia-me a mim. Porque agora ele se sentiu qualificado para fazer a obra do Senhor. É por isso que eu tenho o tema ali, qualificação. Porque agora Isaías estava qualificado. E o fogo do Espírito Santo, ele nos qualifica para nós fazer a obra do Senhor. Então, quando ele nos qualifica, irmão, pode vir o que vier. Pode vir tempestade, pode vir gigante, pode vir vendaval, pode vir coisas grandiosas. Mas você está o quê? Qualificado na obra do Senhor Jesus. Então, nesses últimos dias nós precisamos, irmão, ser qualificado na presença do Senhor. Pedrinho, lê aí, depois de Isaías tem aí esse nomezão preto, que diz assim: quem enviarei, que é a epígrafe preto. Aí tu lê essa partezinha mais de baixo, diz assim como Isaías, lê aí. Aleluia, Deus. Não, a outra página antes, Aleluia, Deus. Aí, ó, Assim como Isaías, depois de ser purificado pelo fogo, foi capacitado
seja santo. Eu estou orando para o Senhor capacitar alguém de vocês para começar a dar escolinha bíblica no termo desses livros aí, viu? Aleluia, Deus. Vocês vão orando aí, viu? Que é talvez dia de sexta, que está botando o dia que eu for para Santana. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Onde vocês vai ter um livrinho, vocês vão ler e depois vocês vão só dar a lição. É por isso que eu já estou trazendo aí. Aí isso aqui já está sendo, eu já estou escrevendo para depois vocês dar as lições. Então, Isaías disse, envia-me a mim, né? Foi que falou. Aleluia, Deus. Agora vamos para a parte que vamos falar aqui um pouco também, porque a qualificação, irmão, ela também é geral de força. Ela também simboliza também força. Depois desse desenhozinho aí, Pedrinho, que diz assim, a força não é apenas relacionada aos músculos. Vê aí. A força não apenas relacionada aos músculos, corpo, mas também à mente, ao espírito e à alma. No mundo atual, a preocupação por ter um corpo definido está fazendo o ser humano achar que a força física é a mais importante. Nas Sagradas Escrituras, relata-se um homem cuja força ia além da compreensão humana. Uma força não somente física, mas uma força espiritual, uma capacitação de Deus. Aleluia, Deus. A referência bíblica, que é que a irmã Aline lê aí, Êxodo capítulo 15, versículo 2. Aleluia, Deus. O que é que nós temos aí? 5:2, né? 15, 2. Aleluia, Deus. 15:2. Espírito Santo de Deus. Hoje vai ser mais uma lição aqui para nós. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele meu foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Amém? Ok. Que Moisés aqui está reconhecendo. Aqui a Bíblia fala do cântico de Moisés. E Moisés está reconhecendo que a força não vem dele, mas sim do Senhor. E Moisés, ele foi um homem qualificado, capacitado para fazer a obra do Senhor. Moisés, ele disse que era um homem que não era muito de se comunicar. Era um homem aparentemente no mundo sábio, mas para fazer a obra do Senhor, ele disse assim, Senhor, eu não sou muito bom de me comunicar. Mas o Senhor purificou ele com o batismo no fogo. E agora ele estava capacitado para libertar um povo do Egito. Mas aqui ele começa a cantar, ele começa a louvar o Senhor e começa a dizer que o Senhor é a força dele. E quando nós reconhecemos que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso cântico, nós somos mais que vencedores na pessoa bendita de Jesus. E ele diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Aleluia, Deus. Então a capacitação, ele traz isso. Traz um reconhecimento de tudo que você faz. Não é por mérito seu, mas por mérito do Senhor. Então é por isso que o Senhor, ele quer nos purificar, ele quer nos batizar com fogo, para que nós tenhamos o quê? Capacitação, força. Não essas forças que, como eu botei no modo, não é essa força de você ir para a academia para ficar fortezão, essa força de músculo, mas força mental, força espiritual. É isso que nos leva adiante, é isso que nos capacita dia após dia para fazer a obra do Senhor Jesus. Então, Isaías, como foi um homem bem purificado, bem qualificado para o Senhor, então ele começou a fazer a obra do Senhor. Então, continua pedindo. O Senhor é a minha força e o meu canto. Tal força fazia o que era impossível aos olhos humanos. Os israelitas novamente pecaram contra o Senhor, e Deus permitiu que os filisteus oprimissem 40 anos. Agora a referência bíblica aí.
da Ana, que foi o que nós lemos. Aleluia, Deus. E agora o povo pecou e estava nas mãos de quem, irmão? Dos filisteus. Mas era necessário que se levantasse alguém para libertar aquele povo. E quem foi que o Senhor levantou, irmão? Um homem cheio do Espírito Santo, Sansão, né? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aí tem uma liçãozinha falando um pouco mais sobre Sansão. Eu não vou me aprofundar muito, que depois quando as irmãs for fazer a escola, elas vão explicar um pouco sobre Sansão, né? Então, aquele povo, ele saíram do Egito, foram introduzidos dentro da terra, mas agora começaram a andar segundo os seus caminhos, segundo os seus preceitos. E tudo que eles faziam, irmão, o inimigo vinha e roubava. Eles plantavam, eles cultivavam, mas quando era o tempo da colheita, eles não colhiam nada, porque o inimigo vinha e colhia no lugar deles. Hoje estamos vivendo nessa proporção, irmão. Aleluia, Deus. Nós estamos batalhando, buscando, mas na hora da nossa colheita, o inimigo tem roubado isso da nossa mão. E a Bíblia deixa bem claro, e eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E os filisteus vinham e levavam. E quando nós fazemos isso, mal perante o Senhor permite com que o inimigo venha e leve algo nosso. E muitas vezes, porque nós não sabemos manusear aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Mas quando nós sabemos manusear aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, irmão, nós começamos a ser abençoados, fortalecidos na presença do Senhor. Porque agora nós estamos qualificados. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Vamos ler aqui o versículo 3, no versículo 3. Não vamos ler aqui. Não, para dar tempo. De Juízes. Quem está em Juízes ainda? Eu vou ler aqui. Juízes o quê? 13, 3. 13, 3, né? É. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e 13, 3. 13, 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Amém? Vocês já prestaram atenção que na Bíblia sempre, quando tem uma estéreo, sempre anjos aparecem para trazer algo. Aí as pessoas dizem que aqueles anjos não são, né? Então, uma coisa muito interessante, que geralmente quem toca nas pessoas, nas mulheres para conceber um filho, geralmente sempre são os anjos, sempre eles vêm trazendo notícia. O papel do anjo sempre trazendo notícia, irmão. Aleluia. E agora, o povo estava cativo, o povo já não colhia mais, só que o Senhor escolheu essa mulher, irmão. E o Senhor é tão maravilhoso, irmão, que Ele escolhe algo improvável. É por isso que hoje eu e você nós somos improváveis. Talvez até na nossa família. Talvez até na nossa família as pessoas olham a gente com maus olhos, irmão. Mas aqui, ó, o que foi que o Senhor foi buscar? Foi buscar uma mulher estéril. Nós vemos na longa da caminhada desde Abraão, Rebeca e Raquel. Primeiro foi Sara, depois Rebeca e depois Raquel. Tudo mulher que é estéril. Olha como o Senhor trabalha, irmão. O Senhor trabalha totalmente diferente do homem. O homem busca aquilo que é mais bonito, mais elegante. O homem busca aquilo que tem benefício para ele. Mas o Senhor busca aquilo que ninguém dá nada. E a mulher, quando ela é estéril no meio do povo de Israel, ela era tida como amaldiçoada, como a família era tipo excluir ela. Era tanto assim que, pela lei deles, poderia dar uma concubina, se tivesse, para dar descendente. Ou poderia arrumar outra mulher, casasse com outra mulher para dar descendente. Aquela mulher ela
luz um filho. E quem é esse filho, irmão? Nada mais, nada menos que Sansão. Um homem que vinha para trazer o que? Restauração. Um homem que ia nascer cheio do Espírito Santo, para o que? Libertar o povo. Então Sansão ele foi o que? Capacitado para libertar o povo que estava cativo dos filisteus. Então o Senhor, Ele nos qualifica, irmão, Ele nos capacita para libertar pessoas, para pregar as boas novas de salvação. Mas nós podemos dizer assim, irmão, mas eu tenho vergonha, eu não sei falar. Era o mesmo caso de Moisés. Moisés disse para o Senhor, não, manda outro que eu não vou não. Quando nós não somos qualificados, nós dizemos isso. Não vou não tenho, eu não sei nem o que dizer. Mas o Senhor, Ele pega, por isso nós precisamos dos batismos, para que nós venhamos a ser qualificados, capacitados para isso. Aleluia. E quando nós somos qualificados, irmão, nós começamos a ter êxito daquilo que nós fazemos. Então aquela mulher, irmão, o anjo do Senhor, a Estéreo, a mulher, e lhes disse, eis que e anunciais, e tirais um filho, e terás um filho, e conceberá, e dará à luz um filho. Então o anjo começou a anunciar aquela mulher que antes era mal vista, agora vai dar um filho. Aleluia, Deus. Eu acho que talvez meus irmãos vão pegar a revelação da palavra. Aquela mulher, ela era vista de maus olhos, não tinha como gerar, mas agora ela ia dar filho, né? Isso acontece conosco, né? E provavelmente as pessoas olham para nós com o olhar que você talvez não pode fazer nada. Às vezes olha para a gente e diz, daí não vai sair nada, como disseram com Jesus. Pode ser alguma coisa boa de Nazaré? E então, Filipe disse, bora lá e vê. Então, essa mulher agora, ela é estéril e agora vai dar um filho. E assim acontece com a nossa vida. Por isso que o Senhor procura os improváveis. Ele acha os improváveis. E os improváveis é de onde saem coisas que nós nem imaginamos. Então, irmão, se você crer nessa palavra, o Senhor pode fazer coisas grandiosas, extraordinárias na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Talvez se alguém disse que você era estéril espiritualmente ou financeiramente, hoje o Senhor quer dar o que, irmão? Quer tirar a esterilidade espiritual, esterilidade financeiramente, tirar o que? A abundância. Porque essa mulher não tinha filho. Mas o anjo disse que ela vai ter um filho. Aleluia, Deus. Talvez você não pegou, né? Você não pegou ainda. Aleluia, Deus. Espírito Santo. É por isso que a palavra ela é profunda, irmão. Ela é revelada. Vou ler aí de novo, irmão, para vocês entenderem. Olha aí que o Senhor vai dizer aí para nós. Apareceu. E o anjo do Senhor, E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Amém? Aleluia, Deus. Glória Espírito a Santo. Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Eu vou tentar explicar aqui de novo para você. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, aí tem um ponto, ele disse, eis que é estéril e nunca teve filho. Aí dá mais 2 pontos, parou de novo. Porém conceberás e dará à luz um filho. Aleluia, Deus. Então o Senhor está falando conosco essa noite, irmão. A palavra nós temos que pegar para nós absorver quando o Senhor está falando conosco. O anjo disse, eis que você é estéril. Talvez na sua finança, talvez no seu espiritual, talvez quem aqui tem Bolsa Família, né? Talvez você é estéril no seu Bolsa Família, talvez não dá para nada, né? Talvez no que entra mensalmente no mês, talvez não dá para nada, assim como essa mulher. Até aí o anjo estava reconhecendo, o anjo do Senhor disse para a mulher, né? Esse que tu é estéril. Esse que até o dia de hoje a tua vida está nessa situação. Esse que até o dia de hoje a tua vida não prospera, não vai para canto, não vai nem para um lado, tu não prospera financeiramente, espiritualmente. O anjo estava
filho, vai começar a vir neto, vai começar a vir neto, vai começar a vir uma linhagem. Então, essa mulher é estéril. E quando nós somos estéreis espiritualmente, financeiramente, aí você não plantava, não colhia nada, mas a partir que você começa a plantar e começa a dar filho, aleluia Deus, como um pé de árvore. Você planta um pé de árvore, aí começa, aleluia Deus. Aí começa, aleluia Deus, começa, aleluia Deus. Então essa noite toma essa palavra profética para você, já peguei para mim, aleluia, seja Deus. Glória a Deus. E aí ele reconheceu, ele disse, olha, o anjo do Senhor, esta mulher disse, eis que é estéril, e nunca teve filho. Aleluia, Deus. Então ele reconheceu e disse, olha, tu és estéril e nunca deu filho. Aleluia, Deus. Talvez você sempre quis ter algo, né? Qual era o sonho daquela mulher? Ter um filho, né? Qual é o teu sonho aí? Qual é o teu sonho? Você fica só com ele na mente. Qual é o sonho daquela mulher? Era ter um filho. Aleluia, Deus. Mas ela não conseguia ter um filho. Então, essa noite, irmão, entra na dimensão de glória. Chega em casa, a primeira coisa que você falar com o Senhor é essa mulher, o sonho dela era ter um filho, o sonho dela era ser mãe, o sonho dela era segurar o filho nos braços. Mas ela não conseguia. E o anjo disse, realmente, no céu nós vimos, então no canto nós vimos, até aí dentro da tribo de Dan, que era a tribo, a família deles, todo mundo tinha um filho, toda mulher tinha um filho no colo, mas aquela mulher não tinha. Mas o sonho dela era ter um filho, o sonho dela era pegar um filho, o sonho dela era amamentar um filho, o sonho dela era ver o quê? A sua descendência prolongar. O sonho dela era ter aquilo. Então qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O que é que você tem vontade? Aleluia, Deus. O sonho dela era ter um filho. Aleluia, Deus. Já estou dizendo aqui o Senhor não sabe qual é o meu sonho. Eu vou mais tarde, eu vou lhe dizer. Vou repetir de novo, sim. Aleluia, Deus. Então o sonho daquela mulher era ter um filho, mas ela não conseguia. Mas o anjo disse. Aí é o que o anjo vai dizer para ela. Eis que é estéril e nunca teve filho. Porém, conceberá e dará à luz um filho. Aí agora o anjo, outras palavras, o anjo diz, a partir de hoje, tu vai conceber e vai dar o quê? Um filho. Aleluia, Deus. Então, o filho que o Senhor ia dar para ela, agora, irmão, ia prosperar não só a família deles, mas também todo o povo de Israel. Porque ele ia libertar aquele povo que estava cativo. A Bíblia vai dizer, que nós lemos ali no livro, ele estava 40 anos cativo. Então o que o Senhor vai fazer na tua vida, irmão? Você, pessoa, talvez a tua geração está 40 anos cativa aí, no pecado, em coisa geracional. Mas por intermédio de ti, por intermédio do que o Senhor vai fazer na tua vida, pode quebrar todos esses empecilhos. E agora você vai o quê? Realizar o que? Seu sonho. Aí agora aquela mulher, o sonho que ela tinha de segurar o filho. E agora, depois que Sansão nasce, ela começa a segurar o filho. Então, mais uma vez, eu pergunto à igreja, qual é o seu sonho? O seu sonho, eu creio que não é segurar o filho, né? Mas eu creio que cada um daqui tem um sonho. Cada um aqui tem algo como essa mulher. Ela tinha aquela vontade de segurar o filho, mas ela não conseguia. Mas o anjo agora liberou uma palavra profética. E então essa noite também, a palavra, como ela se renova, ela está sendo liberada para nós essa noite. Porém, conceberá e darás à luz um filho. Então, se você tem um sonho e você quer realizar aquele sonho, então mergulhe na palavra. Tome essa palavra como profecia, para que venha se realizar o sonho que você tem na sua vida. Então passa o quê? 9 meses, né? Aí então aquela mulher, que é uma menina 9 meses, né? Então ela já consegue o quê? E dá à luz um filho. Aí agora aquela mulher começa a ser próxima. Aquela mulher que era vista de maus olhos, agora já começa as pessoas olhar ela contra os olhos. Aleluia, Deus. Mas quando a bênção chegar, você não se esquece de mim não, tá bom? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Então, quando a bênção dela chegou, ela não se esqueceu, né? Aquela bênção serviu para ela e serviu para todos. Então, quando a bênção
chegar. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar. Vem só aqui, vamos louvar o louvor aqui. Aleluia, Deus. Então nós vamos ficar aqui. Pode dizer, aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então depois, nós vamos ter a escolinha bíblica. Cada um que for ter a escolinha vai ter o livrozinho para estar acompanhando, né? Aleluia, Deus. Para ficar tendo. Aleluia, Deus. É poderoso ser Jesus. Então, é muito maravilhoso, né? Ele concedeu. Aí o 4 vai finalizar aqui o 4. Aleluia, Deus. Para finalizar aqui a bênção da minha irmã. Aleluia, Deus. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Deus. Já estou vendo aí. Já estou vendo aqui minha bênção, irmão. Já estou vendo aqui. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. O 4 diz assim: agora, pois, guarde-te. Não. Agora, aqui é a promessa quando a bênção chegar, viu? Isso aqui é para mim também. Quando isso aqui, o Senhor também está abrindo pode ler. Aleluia, Deus. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisas imundas. Aleluia, Deus. Lê de novo aí, que eu tirar isso aqui. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisas imundas. O 5, aí nós finaliza esse 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será brasileiro de Deus. Desde o ventre e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Amém? Pois é essa bênção que o Senhor vai dar para você. Aleluia. Aleluia, Deus. Aí aqui o Senhor está ordenando agora, pois guarda-te, não bebeis vinhos ou bebida forte, nem comeis coisas imundas. Então quando a bênção chegar, irmão, o Senhor está te orientando como tu deve fazer, para tu não lançar fora, não perder aquilo que o Senhor vai te dar. Eu não sou daqueles pastores e daqueles pregadores de entregar a bênção não, mas o Senhor hoje trouxe essa revelação grandiosa. Aleluia, Deus. E isso aqui vocês vão ver, ó. O ministério está estéril, né? Você viu que nós estamos com um tempo que pessoas não aceitam Jesus, né? Vocês vão ver essa palavra aqui se cumprindo. Até o final desse ano vocês vão ver essa palavra aqui se cumprindo. E o que está estéril está se quebrando a partir de hoje. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E se você tem algo, seja lá qual foi se é na mão da justiça, se é na mão pode ser até na mão do teu inimigo. Se você crê, que você acha que não tem solução, você acha, cara, isso aqui é impossível. Para essa mulher estava impossível. Mas se você acha que é impossível, e o seu sonho, se você acha que é impossível, como o sonho dessa mulher, tome posse essa noite. E assim como está aqui na palavra, quando você for orar, você verbaliza. Você diz assim, Senhor, como estava impossível para aquela mulher que não tinha capacidade de ter filho. O sonho dela era ter um filho. Assim também, o meu problema, você conta qual é o seu sonho. Se o seu sonho é ter um televisor daqueles grandão, se você não tem, você diz, Senhor, meu sonho é esse aqui. E eu não tenho, mas o seu sonho é uma cama melhor, uma geladeira melhor, seja lá o que for. Se o seu sonho é um sonho espiritual para você,
eu vou profetizar mais e mais terra fértil na sua vida. Obrigado, Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, Pai. Quem vai dizer, Moisés, suba em meu lugar? Aleluia, Deus. Quem faz Obrigado, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor faz como o Senhor quer. Tempestade é você. Eu não sabia que o Senhor queria trazer o renovo essa noite. Eu não sabia que o Senhor queria trazer a restauração essa noite, Pai. Quem me faz tremer as pernas. Mas o Senhor faz como queres. O Senhor faz segundo a tua vontade, segundo o que o Senhor, Pai, imagina. Então essa noite, Senhor da glória. Então essa noite, Pai, assim como essa mulher, Pai, que muitas vezes tinha um sonho de segurar uma criança, Pai. Pai, assim como essa mulher externa não conseguia, Senhor Deus, meu Pai, dar filho, dar descendente para o seu esposo. Ah, Pai, mas o Senhor escolheu ela. Então essa noite eu creio que o Senhor escolheu cada um que está aqui. Eu creio que o Senhor escolheu esse lugar. Eu creio que o Senhor escolheu, Pai, esse ministério para derramar tuas bênçãos, para derramar aquilo que o Senhor tem derramado nesses últimos dias. Ah, Senhor da glória. Oh, Pai, o meu sonho, Pai, é de um avivamento, Pai. O meu sonho, Zé, Pai, é participar